Voltando ao nosso edifício de 5 andares, podemos calcular a estrutura. Antes de realizar qualquer cálculo, até mesmo durante o lançamento da estrutura, é recomendado utilizar as ferramentas para verificar a geometria de todos os grupos ou do grupo atual e checar se há informações que ficaram faltando ou inseridas de modo incorreto. Então pode ocorrer, sem querer, ter lançado uma carga fora da estrutura. Tudo isso é avisado pelo CIPECAD antes de calcular, acionando a ferramenta verificar geometria. Então podemos corrigir estas informações apagando a carga linear, atribuindo, nesse caso, a abertura da laje, passando pelos andares, venho atribuindo as informações e complementando dados que ficaram faltando, aí no caso, a laje de 10 centímetros nessa região, uma laje de fundação, radier, embaixo aqui do pilar parede. E antes de calcular, vamos verificar a geometria novamente. Nesse caso, foi gerado um outro aviso que o pilar P11 está sobre uma laje, portanto, esse pilar deve ser apoiado. Então, ele sempre fica avisando, ao voltar aí para a tela de entrada de pilares. E vou editar, então, esse pilar P11 para ser um pilar sem vinculação exterior, apoiado, então, sobre essa laje radier. Voltando para a tela entrada pavimento, podemos verificar a geometria novamente para ver se é apresentado algum erro, Nesse caso, ele só está me avisando que no modelo estrutural existem pilares com vínculo exterior e sem vínculos exteriores, ou seja, apoiados. Ok, eu estou ciente disso, que são os pilares que vão nascer sobre blocos ou sapatas. E realizado o cálculo, ele traz avisos na tela quanto ao nosso pré-dimensionamento das lajes, que foram lançadas aí com a altura de 10, e aí no caso, deveria ser no mínimo de 12, de 11, 12 e 12, do grupo 2. Essas informações podem ser exportadas em outros formatos, PDF, HTML, TXT. Fechando, vamos ao grupo realizar essas edições das lajes, editando, por exemplo, a espessura. Então, para voltar a visualizar o relatório final, ao exportar aqui no formato HTML, posso mudar o endereço ou copiar este endereço. E ao fechar, podemos ali abrir um Explorer, colar aquele endereço e ficar com o relatório paralelo aí ao CIPECAD,
para realizar as edições. Então, no grupo 2, o pano 7, Lajes, dados de Lajes, editar. Clicando no pano 7, podemos editar a altura. Vou colocar 12. No pano 8, treze e 16. Então, realizadas as alterações, podemos verificar novamente a geometria. Está avisando que as vigas 2 e 4 não podem ser igualadas. E para corrigir, vamos acessar o menu Vigas Paredes, Vigas Contínuas, Igualar Viga e remover essas duas vigas que havíamos anteriormente igualado. Não podem mais ser por apresentarem aí diferenças. Então, acessando novamente o calcular, verificar a geometria de todos os grupos, ele continua avisando que os nossos vínculos na fundação são distintos. Ok. Somente aí avisando novamente sobre os vínculos. E ao acionar a ferramenta calcular, podemos então calcular a estrutura, dimensionando a fundação, caso a gente tenha já lançado radier, blocos, sapatas, que vamos lançar mais à frente, ou somente a estrutura, sem a fundação. Então, vamos iniciar aqui calculando sem a fundação. Então, novamente, ele avisa sobre os tramos de escadas, sobre os vínculos, e continuando com o cálculo, teremos aí a opção para uso de multiprocessadores. É um módulo opcional, onde temos aí uma redução de tempo considerável nos cálculos, devido aí à divisão de dados para serem calculados nos diversos processadores da máquina. Ao término do cálculo, é aberto então o relatório com erros e avisos em nossa estrutura. Clicando em fechar, podemos analisar os resultados entrando na guia Resultados.